Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja a reinar em cada vida, em cada coração. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma noite na sua presença, nos conceda um final de semana de paz, de alegria, de harmonia, né? Na presença do nosso Deus. Eu convido você nesse instante a baixar a sua cabeça e a estar orando juntamente conosco a Deus, pedindo a Ele direção, direcionamento no estudo que nós iremos fazer hoje à noite. Que Deus também abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar receptivos à sua palavra. Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada. Obrigada mesmo, Deus, pela oportunidade que tu nos concedeste mais uma vez de estarmos, ó Pai, aqui, Senhor, para falarmos, ó Deus, da tua palavra, Senhor. Usa-nos, ó Pai, como instrumento, Senhor, nas tuas santas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas que possa ser um instrumento nas tuas mãos, ó Deus, para a transformação, para a edificação de vidas. Ó Pai, o desejo do nosso coração é que o estudo desta noite, ó Deus, venha, ó Pai, estar edificando vidas, venha estar, ó Pai, abençoando vidas. E nós te pedimos, ó Senhor, que tu estejas, ó Deus, a preparar, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar receptivos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo. Direciona os nossos passos, as nossas ações. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Um beijinho todo especial para o meu netinho Samuel, que está aí me assistindo. Para o irmão, né, para o meu querido irmão Albertinho, filho da nossa querida irmã Sidney, do pastor Alberto. Que Deus te abençoe, Albertinho, te conceda um final de semana maravilhoso na presença do nosso Deus. Também estou morrendo de saudade de você, tá? Um beijinho todo especial para você. Um abraço, um beijo para Cristina de Kleber ali em Ilhéus, que está sempre nos assistindo, nos acompanhando. Deus te abençoe, Cristina. Cristina é uma pessoa maravilhosa, Cristina, Margarida, né? São, assim, mulheres de Deus na obra do Senhor, ali na Igreja Batista Ebenezer. Um cheiro e um abraço todo especial para a irmã Elisângela e irmão Pedro, ali em Virataia, né, amor? Vamos aí, viu, meus irmãos, comer aquela carne de jabá assadinha na brasa, bem gostosa. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um abraço agora e um cheiro todo especial para a mulher jovem da nossa igreja. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus abençoe a nossa irmã Julie na presidência da mulher jovem, a nossa irmã Stephanie na vice-presidência. Que o Senhor conceda a cada um de vocês sabedoria dos altos céus. Que vocês continuem sendo instrumento nas mãos de Deus para fazer, desempenhar a obra que Ele colocou nas suas mãos. Nós estamos vivendo um momento ímpar na igreja do Senhor e eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela disponibilidade que vocês têm de estarem procurando reunir essas meninas. De vez em quando eu vejo Jéssica aqui, hoje vai ter reunião da mulher jovem, eu vou estar aqui, né, a gente vai conversar. Eu falei, vai falar sobre o quê? A gente vai falar, vai conversar, mãe. Né? E aí se reúne, vai pro quarto e começa a conversar. Isso é bom, isso é muito bom. Isso é muito bom e nos ajuda, né? Nos ajuda a enfrentarmos esse momento pelo qual nós estamos passando, porque é muito bom nós estarmos conversando, dialogando, discutindo. Então Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a nossa MCM, a MCM da Igreja Batista Sinai de Almadina, pela dedicação. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, mulheres de Deus, mulheres de oração, e a cada uma das mulheres grapiunenses, a cada uma de vocês que estão nos assistindo. Olha, que Deus te abençoe. O desejo do nosso coração é que realmente o estudo dessa noite venha estar abençoando a sua vida, que a palavra que aqui for dita venha estar assim trazendo, sendo um bálsamo, um refrigério em momentos pelos quais nós estamos passando, que muitas vezes nós ficamos ansiosos, e é a temática de hoje, né? Ansiedade. Então nós iremos falar sobre ansiedade, o que fazer quando os anseios nos atormentam. É a temática da revista Ela, Vida e Missão. A revista Ela, Vida e Missão
é a revista da Mulher Jovem, da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E aos sábados, né? Se você que ainda não sabe, aos sábados nós estamos fazendo os estudos das revistas, tanto da revista da MCM, da Mulher Cristã em Missão, quanto a revista da Mulher Jovem, né? Então nós trabalhamos com a revista Visão Missionária e com a revista Ela, Vida e Missão, que é a revista da Mulher Jovem. A temática da semana passada foi muito boa. Se você não assistiu, assista, muito boa mesmo, que fala sobre as síndromes da atualidade. E hoje nós vamos falar de algo que assola toda a humanidade: ansiedade, o mal do século. O mal deste século é ansiedade. Nós estaremos discutindo um pouquinho e o que fazer quando os anseios nos atormentam. Esse artigo ele foi escrito por Maísa Lopes. Como nós falamos, nós não somos psicóloga, né, mas nos colocamos à disposição de Deus para estar sendo instrumentos de Deus na edificação de vidas, abençoando vidas. Nós nos colocamos aqui com esse intuito e o objetivo realmente é que edifique a sua vida. Então, muitas vezes nós nos questionamos assim: nossa, como lidar com a ansiedade? Como lidar com esse sentimento que é o mal do século? Uma ansiedade que não tem causas bioquímicas, pode ser configurada falta de fé? Pode ser configurada falta de confiança em Deus? O que você acha? Pensa um pouquinho aí, reflete um pouquinho aí comigo. Esses são questionamentos que a autora, a Maísa Lopes, ela trouxe para que possamos estar refletindo. Quando é que uma ansiedade se torna pecado? Qual atitude tomar diante dessas situações? Então, esses são questionamentos aos quais a autora trouxe e eu trago para você para refletir um pouquinho. Pensa um pouquinho aí. Quando é que a ansiedade ela pode ser pecado? Ela pode ser configurada como pecado? Qual atitude nós devemos tomar diante dessas situações? Como lidar com este mal que é o mal do século, a ansiedade? Então, ansiedade, o que fazer quando os anseios atormentam? Artigo escrito por Maísa Lopes, psicóloga, né, da revista, e esse artigo foi escrito na revista Ela, Vida e Missão, que é a revista da Mulher Jovem. Nós estaremos aqui falando um pouquinho, nos colocamos à disposição de Deus. Então, a irmã Edneuza Freitas, que é líder, né, da Mulher Jovem da nossa igreja e vice-coordenadora da MCM da nossa igreja, a irmã Neuza Freitas, preocupada com o bem-estar de vocês, meninas, de vocês, jovens, né? Ela escolheu essa temática e falou assim, eu falei: Neuza, você pode escolher a temática aí pra gente estar trabalhando com o artigo com as mulheres jovens. E ela disse: olha, Paula, já escolhi a temática e mandou para mim, muito preocupada mesmo, aquela pessoa dedicada à obra do Senhor. A irmã Edneuza também não é psicóloga, é pedagoga, mas a irmã Edneuza se colocou à disposição de Deus para ser instrumento das mãos de Deus. Queridos, Deus ele não chama capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E eu louvo a Deus porque Deus nos tem capacitado para fazer a sua obra. Como textuário da nossa lição, e muitas vezes as pessoas, né, tendem a usar as definições de preocupação e ansiedade de forma errada. Mesmo sendo estados psicológicos bem distintos. Uma coisa é você estar preocupado, outra coisa é você estar ansioso. E apesar de estarem associadas a um conceito geral de preocupação, de inquietação, a maneira como convivemos no cotidiano, com os sentimentos esses sentimentos eles são extremamente diferentes, bem como as implicações desses sentimentos em nossas vidas, tanto emocional, física e psicológica. E como nós falamos, nós nos colocamos à disposição de Deus para estarmos trabalhando neste sentido. Qual dentre vós, esse é o texto áureo que nós trouxemos para esta noite, para estar trabalhando com essa temática, qual dentre vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quem foi que disse isso? Quem dentre vós, por favor, quem dentre vós, por mais ansioso que esteja,
pode acrescentar alguma coisa no curso da vida. Queridos, quem foi que falou isso? Jesus. Jesus, ele é onisciente. Jesus, depois de estar falando ali, a gente vai ver que no Sermão do Monte, Jesus, ele vem discorrendo, né, falando sobre as bem-aventuranças. E aí ele fala sobre a oração do Pai Nosso. Nos ensina a orar, nos ensina como falar com Deus. Depois Jesus Cristo diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E aí Jesus Cristo para e diz assim, olha, quem dentre vós com a vossa ansiedade pode acrescentar alguma coisa no curso da vida? Olha os lírios do campo, não trabalham, não ceifam, mas nem Salomão se vestiu de tanta glória. Então assim, Deus, na sua onisciência, ele percebeu os anseios, as preocupações que a população ali estava. E quais eram as dificuldades daquele povo, quais eram as perspectivas, os anseios daquele povo. Imaginavam assim, olha, Jesus vai ser o nosso rei, ele vai aniquilar a fome, ele vai sarar toda e qualquer enfermidade, nós não teremos mais enfermidades, porque Jesus Cristo, ele vai sarar, e nós teremos um governo de paz, um governo próspero. E o povo estava ali, muitos iam a Jesus em busca de algo, de satisfação, né? Em busca de algo. E Cristo, conhecendo os anseios, sendo perceptível e notório ao Senhor o quanto nós, seres humanos, somos ansiosos, preocupados. Quantas vezes nós não perdemos o nosso sono por conta de algo, de algum problema que nós colocamos assim como se fossem gigantes e na verdade não são. Então a ansiedade, querido, é absolutamente natural, é absolutamente normal. A ansiedade, muitas vezes, ela é benéfica às nossas vidas, porque ela nos impulsiona a agir, né? A procurar resolver situações. Porém, a ansiedade em excesso, ela provoca muitos prejuízos às nossas vidas, ela provoca um desgaste emocional muito grande e ela começa a desencadear sintomas, N sintomas físicos e emocionais em nossas vidas. Então, Jesus Cristo, ele diz, olha, não fique ansioso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, assim, qual o impacto, né? Qual o significado da palavra ansiedade? O que quer dizer ansiedade? É um sentimento de preocupação, de inquietação, geralmente um sentimento generalizado, sem foco, com uma reação, como nós falamos, exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora. E muitas vezes esse sentimento de inquietação, né, essa preocupação em excesso, ela vem acompanhada por uma tensão muscular. Sabe quando você adormece o braço todo, né? Quando o corpo começa a transpirar, às vezes até fazendo frio, e aquele suor frio vai escorrendo pelo corpo. Há um sentimento de inquietação, de fadiga, problemas, né, de concentração. Então são eles as coisas, os sintomas que vêm acompanhado desse sentimento que é a ansiedade. Então a ansiedade é um sentimento de inquietação, de preocupação. O impacto dela para as nossas vidas é muito grande, porque afeta não só o emocional, mas o psicológico, o físico, afeta todas as áreas das nossas vidas. Então a pergunta que a autora traz para a gente é: a ansiedade tem feito parte de alguns momentos das nossas vidas? Porque é natural, como nós falamos, a ansiedade é natural, todo mundo tem. A ansiedade é o mal do século, né? Mas todo mundo tem, todos nós somos ansiosos, todo mundo já passou por um momento de inquietação, por um momento de preocupação em excesso, todos têm um pouquinho de ansiedade. Agora, a pergunta que eu faço para você é: a ansiedade, ela tem feito parte de alguns momentos da sua vida? Ou essa emoção, ela tem tomado conta de seus dias e das suas noites? Pensa um pouquinho aí. Só tem feito parte de alguns momentos ou tem tomado conta dos seus dias e das suas noites, te impedindo muitas vezes de trabalhar, de viver normalmente,
de exercer as suas funções, de dormir. Como tem sido esse sentimento na sua vida? Então, para falar um pouquinho sobre isso, sobre a ansiedade, nós convidamos a nossa irmã Neuza, né? Ela se colocou à disposição para falar um pouco sobre esse sentimento, ansiedade, o que fazer quando os anseios nos atormentam. E como nós falamos, a irmã Neuza, ela não é psicóloga, ela é pedagoga. Ela é líder de mulher jovem da nossa igreja e vice-líder da mulher cristã em missão da nossa igreja, a Igreja Batista Sinai de Almadina. E nós vamos ouvir agora um pouquinho da nossa irmã Neuza falando sobre isso. Ansiedade, o que fazer quando os anseios nos atormentam? A graça e a paz de Jesus esteja com todos. O tema estudado hoje é a ansiedade. A ansiedade é algo natural e muitas vezes benéfica para a nossa vida. Em 1 Pedro 5, versículo 7, fala: lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Estamos vivendo momentos difíceis, onde a ansiedade tem roubado a nossa paz. É de grande importância refletir na palavra de Deus e é necessário administrar e controlar a ansiedade. Deus fala através da Bíblia, lançar a nossa ansiedade sobre Ele, através da oração, do diálogo. Você precisa falar tudo para o nosso Pai Celestial. Deus cuida de mim e de você. A ansiedade é uma reação que todos nós experimentamos diante de alguma situação do dia a dia. Em Filipenses 4:6, a palavra de Deus nos alerta: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. As preocupações, aflições, inquietações, medos, inseguranças e outras coisas causam a ansiedade. Pare, respire e busque ajuda a Deus através da oração da palavra de Deus. Em Lucas 12, 25, 26 fala: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aprenda a controlar suas emoções. Deixe Deus preencher os seus pensamentos. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Ter fé, confiança, força, coragem para mudar a sua realidade, porque se isto não acontecer, a tendência é tornar-se doente. A Bíblia tem a palavra certa para vencer a ansiedade. Não é fácil, porém é possível. Depende do querer para vencer. Jeremias 17:14 afirma: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Deus é a esperança em meio à tempestade. Em Jeremias 14, 22, parte B. Que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então nós ouvimos aí a palavra da nossa querida irmã Neuza, né, falando sobre ansiedade, o que fazer quando os anseios nos atormentam. E a nossa irmã, ela nos convida a lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, porque Deus tem cuidado de nós. Isso é que a palavra de Deus nos diz. Então, a ansiedade, querido, é tentar resolver problemas que ainda não aconteceram. É tentar ter controle de todas as situações. Porém, nós não temos como ter controle de tudo. Nós não podemos controlar todas as situações das nossas vidas. E isso, além de ser desgastante, como nós falamos, é impossível ter o controle. É extremamente desgastante, porque você
você procura ali de todas as formas ter o controle e na sua mente você programa tudo, você faz tudo, mas a gente não tem esse controle e é extremamente desgastante. Isso é impossível ter o controle de todas as coisas. Então, os motivos que causam anseios podem ser diferentes em cada um de nós. Pode ser uma entrevista de emprego, um evento traumático, um assalto, um acidente, uma genética, uma doença física, traumas de infância, etc. Mas todas as coisas nós podemos, em todas as coisas, em todos os momentos, nós podemos enfrentar momentos assim de ansiedade, de dificuldades, né? E podemos estar preocupados e sofrermos por estarmos ansiosos. Mas isso também não precisa ser considerado um transtorno, né? Apesar desses anseios, dessas preocupações, não é considerado um transtorno. Então, mas quando é que a ansiedade, quando é que essa preocupação em demasia se torna um transtorno? Quando ela passa, né, de ser de alguns momentos apenas tem uma entrevista de emprego, você ficar preocupado, você perder às vezes um pouquinho do sono, se preocupar em estudar, em estar apresentável, em imaginar quais são as perguntas que o seu empregador vai fazer, isso é absolutamente normal. E você tentar ali responder, ensaiar as suas respostas, é algo normal. Agora, essa preocupação em demasia, quando ela faz você perder o sono, quando ela faz você, ela passa a fazer parte de todos os momentos da sua vida, tanto de dia quanto da noite, ela aí já começa a ser considerado um transtorno. Então, a ansiedade se torna um transtorno quando ela passa a trazer prejuízos à nossa qualidade de vida, alterando assim, queridos, o nosso estado emocional. É isso que Lopes diz, né? A autora do artigo, ela diz que a ansiedade, ela se torna um transtorno quando ela passa a trazer prejuízos em nossas vidas. Às vezes um evento traumático, uma entrevista de emprego, uma outra coisa, nos faz termos um pouco de ansiedade. Eu lembro aqui, quando eu estava indo para fazer um exame em Salvador, eu bati o carro. Uma batida tão besta, né? Eu estava no estacionamento quase meia hora no acostamento da pista para atravessar a pista. E aí, quando eu vi que não tinha mais carro nenhum, eu fui atravessar a pista. E quando eu fui atravessar a pista, um carro veio correndo de lá, veio da curva em disparada e passou na frente do meu carro. E o meu carro bateu, né? E saiu arranhando a lateral do outro carro. Foi algo assim muito bobo. Eu louvo a Deus porque nós estávamos bem devagarinho, né? Acho que foi a 10 ou foi a 20, estávamos atravessando, como nós falamos, estávamos parados já há um bom tempo na pista, aguardando os carros pararem de passar. E aí eu estava com o netinho e a filhotinha no carro, o esposo tinha descido já para tomar o suco de refrigerante, que ficou sem paciência do tempo que eu estava parada, mas nós estávamos ali. E aí o carro bateu, uma batida boba. Mas isso, que parecia tão bobo, para mim foi algo assim que foi um choque, né? Um choque. E aí eu lembro que quando a gente estava lá, acionou o seguro, que o carro veio levar, que eu estava no carro, indo para Salvador, na direção de Salvador, quando eu fechava os olhos, eu via a batida e o coração começava a disparar. E aí depois, queridos, eu fiquei com um pequeno probleminha. Todas as vezes que eu pegava no carro, que ia atravessar uma pista, atravessar um cruzamento, aí o suor começava a escorrer, né? Dava aquele nervoso, às vezes o carro até morria. E eu dizia, Deus, eu preciso acabar com isso, né? Porque não é uma opção para mim ficar sem dirigir. Não era uma opção ficar sem dirigir. Então, eu orei ao Senhor, pedi a Deus, e aos poucos Deus foi tirando isso do meu coração. Então, momentos de ansiedade, a gente desencadeia, né, por algumas coisas, mas elas não podem alterar o curso das nossas vidas. Se por acaso eu permitisse, né, que esse sentimento tomasse o controle da minha vida,
eu não dirigiria mais. Mas eu louvo a Deus, porque Deus, né, direcionou os meus passos. Ainda hoje ainda tenho aquele temor, e aí eu descobri algo interessante. Orar ao Senhor e lançar sobre Deus e dizer assim: Senhor, tu estás no controle. Mas a sensação que a gente tem é que o carro vai bater. E é um sentimento assim que não tem nem nexo, mas aparece em nossos corações. Então a ansiedade se torna um transtorno, ela se torna um transtorno em nossas vidas quando ela traz prejuízos a nós. Quando ela nos faz perder a qualidade de vida, quando ela altera o nosso estado mental, a nossa saúde mental. Então, nos momentos de ansiedade, podem surgir sintomas físicos, como tremores, cansaço fácil, sensação de falta de ar, asfixia, como se o coração fosse ficar pequeno, né? O coração vai acelera, bate, quer sair pela boca, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, micção frequente, dificuldades para engolir, sensação, preocupação excessiva ou expectativa persistente e de difícil controle que perdura por mais de 6 meses, por 6 meses ou mais. Então, quando isso é persistente, quando isso perdura, se torna um transtorno, se torna um prejuízo à nossa qualidade de vida. Uma coisa é você passar por isso em alguns momentos, a outra completamente diferente é isso fazer parte da sua vida por meses, de dia e de noite. Então nós precisamos assim buscar em Deus direcionamento e situação para enfrentarmos esses transtornos, né, essas dificuldades que muitas vezes assolam. Então, quais são os transtornos de ansiedade? Né? A autora traz aqui, ela cita alguns transtornos de ansiedade. Quando a ansiedade se torna um transtorno, quando ela traz prejuízo à nossa saúde emocional, né? E aí, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, eles apresentam alguns transtornos de ansiedade que foram aqui elencados pela autora, né? Aí fala aqui o transtorno de ansiedade de separação, né? Ansiedade de separação é uma reação anormal a uma separação real ou imaginária de um ente próximo. Então você imagina que aquela pessoa você vai se separar, que aquela pessoa vai embora, que você é apegado, você começa a ter esses sintomas, essa agonia, né? E muitas vezes essa agonia tanto é real quanto ela é imaginária. Mudismo seletivo é um transtorno psicológico caracterizado pela recusa de falar em determinadas situações e nas outras o indivíduo não consegue falar normalmente. Já observou que tem pessoas que falam quando estão com os amigos, conversam, e aí se chegar uma pessoa diferente, uma pessoa estranha, a pessoa simplesmente cala, não consegue mais falar nada. Ou você já observou que tem pessoas que não conseguem ir na frente da igreja falar alguma coisa? Não consegue mesmo, por mais que queira. Então, é um transtorno também de ansiedade. Então, mudismo seletivo. Você fala bem em alguns momentos, você não tem problema no falar, mas em determinadas situações, simplesmente você não tem o controle, você não consegue falar, por mais que você queira, e às vezes a pessoa acaba ficando chateada porque queria dizer alguma coisa, mas a ansiedade fez com que se calasse. Fobia social. A fobia social, ela é caracterizada aqui, peraí que já mudei aqui o slide. A fobia social, ela é caracterizada pela dificuldade em exposição, medo excessivo a uma exposição atenta do outro, levando assim a evitar situações que geralmente envolvam multidão, né? Então, esse é o transtorno de generalizado aqui, né? De fobia social. Transtorno de ansiedade induzido por substância ou por medicamento.
muitas vezes a falta, né, de uma substância, de um medicamento, ou mesmo o uso daquele medicamento pode trazer para a pessoa um transtorno de ansiedade. Peraí, eu acho que vou botar o mouse aqui que o meu computador resolveu ficar... Eu não estou tendo acesso aos slides. E a Bíblia diz, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de nós. Muito bem, pastor, muito bom. Grande trabalho nosso, se é que podemos chamar de grande trabalho, porque o trabalho tudo é do Senhor, né? Ele já se colocou à nossa disposição. E o nosso dever, a nossa direção deve ser descansar no Senhor. Deve ser colocar toda a nossa preocupação no Senhor. E Ele, a palavra já afirma, o cuidado por nossas vidas para conosco é de Deus. E a questão também, e a gente precisa realmente lançar sobre Deus, como a irmã Neuza falou, não é fácil, mas é possível, né, nós estarmos lançando sobre Deus. Temos também as fobias específicas, que são fobias com relação a autoestima, medo, acompanhada por perda de situações sociais. Então, são N as coisas N os transtornos que tem, assim, que a ansiedade traz às nossas vidas, né? O transtorno de ansiedade induzido por substâncias e medicamentos, como nós falamos, né? A questão dos exemplos, ataques de pânicos, de fobias, de convulsões. E esses são sintomas que são acarretados pela ingestão de substâncias como álcool, cafeína, cocaína, maconha, LSD e tudo mais, quanto também a falta dele pode acarretar, né? A falta desses medicamentos, a abstenção pode acarretar também alguns transtornos. Então, durante um mês ou dentro de um mês, há uma intoxicação e também há a parte da abstinência, então, dessas substâncias. Então, aparecem aí esses sintomas que são pânico, sensação de que você está sendo perseguido e tudo mais. O transtorno de pânico, ele é caracterizado pela presença de ataques súbitos de ansiedade, acompanhados de sintomas físicos e emocionais. Esses ataques, eles ocorrem de forma inesperada e atingem o seu pico máximo em 10 minutos, né? O ataque de pânico, muitas vezes a pessoa ali tá... Aquela coisa quando vê, né, às vezes a pessoa chama assim, a síndrome do pânico, né, que você tá ali, quando vê, em menos de 10 minutos, já ocorreu aquela situação. E aí nós temos a agorafobia, né, que é o medo, né, de estar exposto diante de multidão, né, de locais abertos. E vamos ver agora o que? O transtorno de ansiedade generalizada, que já traz, né, já o próprio nome já diz, já traz um monte de transtornos assim às nossas vidas. Há uma desarmonia no sistema nervoso. A ansiedade, ela é rica de elementos internos e autônomos, portanto, nesse tipo de transtorno nós não encontramos apenas sintomas psíquicos, mas também, sobretudo, físicos, que é o diagnóstico de ansiedade generalizada. Ela é feita, né, por um profissional da área. E normalmente a ansiedade, ela vem com pânico, e depois que todos esses outros sintomas, né, de ansiedade, de separação, seletivo, síndrome do pânico e outras mais foram descartados, aí nós temos o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Mas para que você seja diagnosticado por um transtorno de ansiedade, né, você precisa realmente da consulta de um profissional, de alguém da área, um psicólogo, um psicanalista, né, um neuro também, eu acho que neurocientista, que já vai nessa área da neurociência para estar vendo o que está se passando na sua mente, no seu corpo. Então, procure, né, se a ansiedade, se você tem passado, se a ansiedade tem tomado todos os dias da sua vida, bem como suas noites, os momentos dos seus dias, das suas noites. Se a ansiedade tem se transformado em um transtorno para você,
para a sua vida, procure um médico. Mas também, queridos, a palavra de Deus, ela tem resposta para acalmar o coração ansioso. Nós falamos e nós costumamos dizer o seguinte: a palavra de Deus é o nosso manual de conduta, o nosso manual de fé, é pela palavra de Deus que nós devemos nos conduzir. E a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Na Bíblia, nós encontramos a resposta para acalmar o coração ansioso, para acalmar o coração, para acalmar os nossos corações, né? Para acalmar e aquietar as nossas preocupações. A palavra de Deus, a Bíblia traz a resposta para o que fazer quando os anseios nos atormentam. É na palavra de Deus que nós encontramos a resposta. Então, a primeira coisa que a palavra de Deus nos diz é: devemos orar. Orar. Lembra o que eu falei? Olha, eu tive um acidente, o acidente desencadeou, já sou ansiosa mesmo por natureza, mas o acidente foi o gatilho, né? E aí, o que acontece? Foi em Deus. Foi fácil? Não. Mas foi em Deus, né? E eu busquei forças porque, queridos, foi necessário, né? Como eu disse, ficar sem dirigir não é uma opção. Então, eu realmente busquei em Deus, com todas as forças, superar essa ansiedade, superar essa dificuldade de atravessar um cruzamento, né? De atravessar um cruzamento. Então, assim, a Bíblia nos diz que nós devemos orar. E aí a palavra de Deus em Filipenses 4:6 diz assim, olha: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ação de graças, apresentem a Deus os seus pedidos, as suas petições, as suas preocupações. Quantas vezes nós não deixamos para orar depois? Quantas vezes nós falamos com pessoas, nós pedimos opiniões, antes mesmo de entregarmos a Deus, nas mãos de Deus, aquilo que nos inquieta? Quantas vezes? Às vezes, você está com um problema, né? Você acha que é um problema grande, e aí você pergunta: e aí, fulano, o que é que você acha? E aí, Beltrano, o que é que você acha? E aí, vai, mas você não falou com a pessoa, aquela pessoa que poderia realmente te ajudar, que é Deus. A Bíblia diz: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quantas vezes nós não deixamos para falar com Deus depois? E quando a Bíblia fala assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, quer dizer o seguinte, queridos: coisa alguma é grande ou pequena demais, ou irrelevante demais, para a gente não apresentar a Deus. Não tem nada que seja grande demais, que seja grandioso demais, que você não possa apresentar a Deus. E não tem nada em nossas vidas que seja pequeno demais, irrelevante. Isso aqui é muito irrelevante para me apresentar a Deus. Não, Paulo diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Apresente tudo diante de Deus, tudo pela oração e pela súplica. Então, não entendemos muitas vezes as situações que acontecem em nossas vidas. E não é errado dizer isso para Deus. Quantas vezes ocorreram situações em nossas vidas as quais nós não compreendemos, as quais nós não aceitamos. E não é errado chegarmos e falarmos para o Senhor. Eu gosto muito de dizer o seguinte: para Deus, a gente não precisa de floreios para falar. Nós não precisamos de formalidades. Nós não precisamos de etiquetas. Por quê? Queridos, Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o que se passa na nossa mente. A Bíblia nos diz que antes mesmo de falarmos, Deus sabe o que nós iremos dizer. Então, quando você for falar com Deus,
Você e Deus, no seu quarto, no chuveiro, em qualquer lugar que você esteja a sós com Deus, que você esteja em sintonia com Deus, chorando aos pés do Senhor, apresentando as suas dificuldades, faça com o coração aberto. Faça com a alma aberta. Fale com Deus com sinceridade. Fale com Deus com sinceridade. Então, Paulo, quando ele fala assim, olha, não andeis ansiosos, não andeis preocupados com coisa alguma, Paulo diz isso. Nada, queridos, nada é grande demais ou pequeno demais que não possa ser apresentado a Deus. Então, quando Paulo escreveu essa carta, por incrível que pareça, a pessoa que disse isso, não andem ansiosos, não andem preocupados, mas apresentem tudo diante de Deus, estava preso. A pessoa que escreveu esta carta estava presa. Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava em prisão. E Paulo, ele escreveu a carta e roga a duas mulheres, a Evode e a Sintique, que pensassem concordantemente no Senhor, para que o evangelho do Senhor fosse anunciado, porque elas eram trabalhadoras na obra do Senhor, dedicadas na obra do Senhor. E pede também aos companheiros ali da igreja que estivessem apoiando, que estivessem ajudando nesse propósito, que pensassem concordantemente, que orassem ao Senhor, que apresentassem a Deus as suas dificuldades, porque nada é grande ou insignificante demais que não possa ser apresentado a Deus. E aí ele diz o seguinte: e a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paz inexplicável, paz que excede a todo entendimento, que não tem explicação, é saber que, mesmo que o que nós pedimos não ocorra, nós não estamos sós, Deus está ao nosso lado. Paz que excede a todo entendimento é passarmos por meio das tempestades, por meio das tribulações, sabendo que nós somos guardados pelo Senhor, que nós temos a companhia de nosso Deus. Então Paulo diz o seguinte: queridas, queridos, apresentem a Deus, apresentem tudo a Deus, por mais que você ache que isso seja insignificante, mas irrelevante, mas está tirando o seu sono. Por mais que isso seja, que aos seus olhos seja grande demais, que não vai ter solução, o nosso Deus é o Deus do impossível. Então apresente a Deus as suas petições, e Deus vai trazer paz, paz que excede a todo entendimento. E a autora nos diz no versículo, nos diz mais adiante, né? Ela nos afirma o seguinte: que a oração, ela pode mudar as circunstâncias. A oração, ela move o coração de Deus e ela pode mudar as circunstâncias. Contudo, queridos, se não for o caso de Deus que as circunstâncias mudem, Deus muda o nosso coração. Muitas vezes nós oramos a Deus por uma situação, por um problema, por uma dificuldade. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um emprego ou a falta dele. Agora mesmo, no período da pandemia, quantos não estão, muitas vezes sem dormir, preocupados com o amanhã, com o que haverá de comer, com o que haverá de beber. São preocupações naturais, mas que estão tirando o nosso sono. Quantas pessoas não estão sem dormir? Quantas pessoas não estão sem se alimentar, preocupadas em excesso? E a Bíblia nos diz para nós lançarmos sobre Deus, para nós apresentarmos a Deus em oração. Porque a oração, ela muda as circunstâncias. E aqui, como a autora diz, se a oração não mudar as circunstâncias, porque não é da vontade de Deus que essas circunstâncias mudem, Deus muda o nosso coração. Deus aquieta o nosso coração. Deus nos faz ter paz
paz abundante, paz que excede a todo entendimento, como o apóstolo Paulo disse. E aí nós vamos ver, em 1 Pedro 5, 7, diz assim: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Então Paulo diz, olha, apresentem tudo a Deus em oração. Pedro diz aqui, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, que Deus, ele cuida. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos joias preciosas do Senhor. E Deus tem um zelo, Deus tem um cuidado todo especial com as nossas vidas. Deus tem um cuidado todo especial com a minha vida e com a sua vida. Então lance sobre Deus, se aproprie da importância da oração, da importância do orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. A gente vai ver que no capítulo 6, Jesus, ele apresenta um modelo de oração em que você engrandece a Deus, que você exalta o nome de Deus, que você pede realmente o pão de cada dia, aquilo que você precisa, mas que acima de tudo, ele termina dizendo que Deus, ele precisa reinar nas nossas vidas, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E é essa compreensão que deve permear os nossos corações, e que nós estejamos assim, nos apropriando da importância do orar. Antes de fazer qualquer coisa, ore ao Senhor. A nossa oração particular, ela não precisa ser de forma rebuscada, ela não precisa ser de forma formal. A nossa oração particular é de coração aberto para Deus. É a minha intimidade com Deus. É o meu momento com Deus, é o seu momento com Deus, em que você vai se derramar diante de Deus e falar realmente aquilo que está no seu coração. Então, meus queridos, se apropriem da importância do orar. E muitas vezes, as lágrimas, elas são capazes de expressar a Deus os nossos sentimentos. Nós temos até uma música, né, que as senhoras costumam falar, que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras. Porque quando você está com o coração aberto diante de Deus, derramado diante de Deus, você muitas vezes não precisa nem sequer falar. Porque Deus, ele sabe aquilo que está no seu coração. A gente vai ver um exemplo de Ana, né? Ana ali, quando estava com a alma aberta diante do Senhor, orando a Deus por um filho, porque essa era a ansiedade de Ana, era isso que estava tirando o sono de Ana, tirando a fome de Ana, a angústia de não colocar um filho em suas mãos. E aí, quando Ana, querido, apresenta a Deus, quando Ana, diante do Senhor, de joelhos, começa a orar, a Bíblia nos diz que o profeta Eli não ouviu palavras da sua boca e achou que ela estivesse embriagada, porque ela estava balbuciando e ele não conseguia entender, não conseguia ouvir as palavras. Mas aquele momento ali era um momento de intimidade de Ana com Deus, em que Ana apresentou a Deus as suas petições e Ana falou por meio das lágrimas. Então, muitas vezes as nossas lágrimas são capazes de expressar a Deus os nossos sentimentos. E a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, nós devemos orar, queridos, continuamente. Nós devemos orar em todos os instantes das nossas vidas. Orar de olhos abertos, orar de olhos fechados, orar tomando banho, orar dirigindo, orar fazendo comida, orar lavando os pratos, orar trabalhando, orar sem cessar. A Bíblia nos convida a apresentarmos a Deus as nossas petições em todos os momentos, em todas as instâncias. Ter Cristo como amigo é uma das maiores dádivas que nós podemos ter. Porque Cristo está ao nosso lado
Ele é fiel e jamais, jamais nos decepcionará. Então, a melhor coisa é termos Jesus como nosso amigo, como nosso melhor amigo, ao qual nós podemos conversar, com quem nós podemos dialogar, com quem nós podemos apresentar as nossas petições. Mas além de orar, nós podemos também buscar outros benefícios, né? Outro benefício e recursos para as nossas vidas. Além da oração, porque o orar ele é essencial, mas nós precisamos também, queridos, nós podemos também buscar outros recursos que são também benéficos para as nossas vidas. Então a Bíblia nos diz em Provérbios 12, 25, a ansiedade deixa o coração, né? A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Então, amigos e conselheiros podem nos ajudar a solucionar muitas vezes os problemas de ansiedade pelos quais nós estamos passando. Ter momentos de lazer, ter alguém para conversar, né? Ter alguém para dialogar e um auxílio profissional. A terapia é um espaço onde nós podemos falar sobre problemas, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades. Então, não é pecado fazer uma terapia, não é pecado buscar auxílio de um profissional. Deus colocou e capacitou homens aqui na terra para que estivéssemos consultando, para que estivesse nos auxiliando, para que estivéssemos tendo saúde. O interessante que eu acho, sabe o que é? Nós não consideramos pecado quando nós estamos passando por algum problema no coração e nós vamos a um cardiologista. Às vezes você está com um problema ginecológico e você vai procurar o quê? Um ginecologista. Você tem algo que você não sabe o que é, mas você sabe que está normal no seu corpo, você vai procurar um clínico geral. Agora, queridos, a nossa mente também é templo do Espírito Santo de Deus. E se a nossa mente, nós estamos percebendo que ela está doente, se nós estamos vendo que a nossa mente está apresentando os sintomas, como você sabe que você tem um problema no coração? Porque os sintomas vão aparecendo. Como você sabe que precisa ir no ginecologista? Porque aparecem os sintomas. Como você sabe que precisa procurar um clínico geral? Porque você sabe que alguma coisa está anormal no seu corpo. E se você, meu amor, se você, meu querido, tem percebido que na sua vida, que na sua mente, né, alguma coisa não está bem, procure auxílio de um profissional. Procure um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta. Não é pecado fazer uma terapia, não é pecado desabafar com amigos, procurar conselheiros. A palavra de Deus nos diz que uma boa palavra, um bom conselho alegra o coração, e o coração alegre aformoseia o rosto, mas o triste quebranta até os ossos. Então a autora nos diz que buscar esse tipo de ajuda, buscar amigos, buscar conselheiros, não é para nós, não substitui para nós, enquanto cristãos, a oração. Primeira coisa que nós precisamos fazer, orar. Orar. Também não substitui o aconselhamento, não substitui nós procurarmos um amigo para desabafarmos, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso esposo, né? Alguém com quem a gente confie para desabafar. Não substitui, mas também não significa que nós não temos fé em Deus, de que Deus ele é poderoso para resolver todos os nossos problemas. É apenas mais um recurso. Então, buscar alguém para a gente desabafar, buscar alguém para a gente conversar, procurar um profissional para estar nos auxiliando nessa área,
não é falta de fé em Deus, não é falta de confiança em Deus, não é a falta de confiança de que Deus é poderoso para resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas apenas é mais um recurso que Deus disponibilizou para que estivéssemos aqui na terra utilizando. Então faça bom proveito disso. Busque ajuda. Se você está percebendo que a ansiedade se tornou um transtorno na sua vida e você não consegue controlar os sintomas, porque ele é incontrolável, busque ajuda, procure, mas primeiro, não esqueça de orar. Busque ajuda em Deus e busque ajuda nos homens aos quais Deus colocou aqui na terra. E no mais, eu deixo para vocês o que Paulo diz ali aos Filipenses no capítulo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, olha, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E é esse versículo que eu deixo para você nesta noite. No mais, no tudo que a gente falou aqui, olha, no mais, apresente a Deus em oração, busque ajuda de um profissional, busque ajuda de um amigo, mas, no tudo mais, faça o exercício mental. Muitas vezes, nós exercitamos o nosso físico, mas não exercitamos a nossa mente. Assim como o nosso físico precisa de exercício diário para se manter em forma, a nossa mente também. E Paulo dá a receita de uma mente saudável, de uma mente pura, de uma mente jovem, de uma mente alegre, de uma pessoa que tem paz em meio às tempestades. Porque Paulo fala isso estando preso. Então, como ter alegria em meio às aflições? Como ter alegria em meio às prisões? Como ter alegria no confinamento que nós estamos há mais de 2 meses? Aqui é a receita. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que nós devemos pensar, em coisas boas. Essas são as coisas que devem estar ocupando as nossas mentes e os nossos pensamentos. Porque ninguém, por mais ansioso que esteja, por mais preocupado que esteja, não pode acrescentar nada no curso da nossa vida. Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigada a você que está nos assistindo. Esperamos em Deus realmente que esse estudo tenha sido benéfico à sua vida, como foi benéfico à minha, E eu espero em Deus, nós esperamos, tanto eu quanto a irmã Neuza, que esse estudo tenha abençoado a sua vida, que tenha abençoado o seu lar. Que Deus nos abençoe. Um beijinho todo especial para cada um de vocês. Um beijo especial para a Igreja Batista Sinai de Almatina. Estamos morrendo de saudades. Fazer igual o pastor, não estamos morrendo de saudades porque nós estamos vivos, alegres no Senhor, mas estamos com muitas saudades de estarmos em coinonia, adorando ao nosso Deus ali no templo, porque nós estamos em coinonia, adorando ao nosso Deus de outra forma, online, Então, que Deus nos abençoe, nos conceda um final de semana maravilhoso na sua presença. Convido a você para estar amanhã, às 9 horas da manhã, na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, Convido a você a estar participando. Nós vamos estar estudando a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Nós vamos estudar o capítulo 3 de Gálatas. Então, dê uma lidinha no capítulo 3 de Gálatas. Se você não leu durante a semana, leia agora à noite, para amanhã nós estarmos estudando. E à noite nós teremos a palavra de Deus através da vida do pastor Robson, às 19h30. E aguardamos também você lá.
Durante a semana, você já sabe, terça-feira e quinta-feira às 20 horas, culto de oração, culto online para oração e uma semana abençoada na presença do nosso Deus.